Pai do Senhor para os irmãos, que Deus abençoe em nome de Jesus. Pai do Senhor, que Deus dê graça ao nosso Brasil. Um grande abraço para a nossa nação. Amém? Que quem vos fala é o pastor Jário, da Assembleia de Deus Avivamento Pentecostal. Estamos iniciando esse estudo aqui sobre a família, adolescentes. O que fazer, com os adolescentes, com a criação, de um filho. A direção que Deus pode dar para a nossa vida, para poder direcionar a nossa família a Deus. Colocar o nosso filho na arca, Essa arca que vai fazer com que encontre os ventos, encontre as tempestades, Mas sabendo que quem está regendo, quem está guiando essa arca é o Espírito Santo de Deus, que é a sua casa, a sua família, seus filhos que são promessa do Senhor, Então, nesta noite eu já quero entrar em oração juntamente com os irmãos que já estão participando. Quero dar a paz do Senhor para o irmão Fábio, Deus abençoe a irmã Gisele, a irmã Ana Paula, amém. E vários todos os irmãos que já estão entrando aí, amém. Quero fazer oração com os irmãos em prol do nosso Brasil. Nós temos esse propósito, igreja? Deus tem honrado a igreja nesse propósito de oração ali no grupo da igreja. Deus tem honrado a igreja nas orações no próprio templo, E Deus tem trazido grandes testemunhos na vida dos irmãos para a edificação da nossa vida, saber que Deus está conosco, Às vezes nós se sentimos incapazes, nos sentimos desprotegidos, precisando de uma providência, de presença de Deus na nossa vida, Uma providência de proteção, uma providência de um abraço, de um afago. E nós sabemos que Deus faz isso por nós, Nós não somos órfãos, Nós estamos aqui na terra preparando, aquele grande dia através da fidelidade, da perseverança, da fé em Cristo, que nós temos o princípio que é a palavra de Deus para nos guiar esse caminho de Canaã, A Nova Jerusalém, a grande Sião, Estamos andando por cada dia um vento, um urso, um leão, mas a fé é constante. Mesmo que seja pequena, nós estamos diante do nosso Deus, crendo que cada dia vai ser melhor, que nós vamos conquistar os sonhos para a nossa vida, para nossos filhos, para a nossa família. Cada dia tem sua batalha, como a palavra diz, que cada dia sem ter seu mal, Mas nós estamos sabendo que tem um Deus Todo-Poderoso que nos guia ao caminho da paz, o caminho da luz, ao caminho, da salvação, o caminho da terra prometida, o caminho da prosperidade, da eternidade. Então, esse caminho tem espinhos, tem curvas, tem subida, tem descida. Esse caminho tem tristeza, tem ventos, tem chuva, tem sol. Esse caminho tem alegria, tristeza, Esse caminho tem amigos, tem falta de amigos, tem compreensão, não compreensão. Esse caminho tem desafios. Mas com certeza quem está nesse caminho é Jesus de Nazaré, o nosso advogado fiel, nosso Deus, Jeová Jirê, Deus de todo o poder e toda a glória, que vai nos guiando, Pelo seu amor a nós, a nossa vida, nós somos chamados e escolhidos. Então você que ainda não tomou essa decisão de buscar esse desafio, de buscar a salvação diante de Jesus, que Ele com certeza não vai deixar você levar sua cruz sozinho. Ele vai sempre dar uma forma, uma estratégia de te ajudar, nos ajudar a levar essa cruz, a levar cada dia, a sonhar, a brilhar diante do seu poder. Que quando nós recebemos a providência de Deus, vem a sua glória sobre nós. Quando nós recebemos as oportunidades para vencer, Deus nos coloca desafios para verdadeiramente nós ter fé no coração que nós somos filhos de Deus. Que você é especial, sua família, sua casa. Não importa a diversidade que você esteja passando, ou vai passar, ou já passou. O que importa é a fé e a convicção no seu coração que Deus é com você. É contigo, é com a sua família, Com certeza Deus te chamou porque Ele enviou seu Filho, que morreu na cruz, o único Filho, para nos salvar, para nos libertar. E esse é amor incondicional. Então jamais
Deus vai trazer a sua existência na sua vida e simplesmente te abandonar no meio do caminho. Se você continuar, perseverar nessa fé em Cristo Jesus, na sua palavra, na obediência, com certeza você verá a glória de Deus cada dia mais. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Amém? Assim está na palavra do Senhor. Então eu quero fazer uma oração com os irmãos, pelo nosso Brasil, pela nossa família, agradecer a Deus por mais um dia, que muitos não tiveram essa oportunidade. E nós estamos aqui mais uma vez, lembrando de amigos, de parentes, de pessoas próximas que se foram. Mas tudo está no plano de Deus, tudo está no controle do Senhor. Parece que não, parece que Deus perdeu as rédeas, mas não. Deus nunca perdeu o controle da humanidade, do mundo, do universo, porque Ele é Deus e Ele é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Convido os irmãos para orar. Pai querido, em nome de Jesus, que Deus abençoe nesta noite, esta live, que esse ensinamento breve, Pai querido e objetivo, mas que venha trazer grandes frutos a famílias, a lares distantes, que muitos a gente não conhece com certeza, mas que esta mãe e este pai venham buscar uma direção do Espírito Santo de Deus, para que possa direcionar seus filhos à salvação, a uma vida de paz, de alegria, de conquista, mesmo com as lutas. Senhor amado, capacita, Senhor amado, a nós para transmitir a palavra do Senhor com afinco, com certeza, com objetividade, para que o Espírito Santo de Deus possa penetrar em cada coração, que assim se interessa a ouvir esta palavra, esse estudo em prol dos nossos filhos. Pai querido, que é a grande missão nossa. Muitos às vezes querem fazer as obras distante da sua casa, precisando verdadeiramente fazer a obra missionária dentro da sua família. Pai querido, nos capacita. Diante desta hora eu te peço pelo Brasil, pela nossa nação, por todo o globo terrestre, que o Senhor venha alcançar as vidas que estão chorando, a perda dos seus entes queridos, que o Senhor possa alcançar através do Espírito Santo de Deus o coração de cada um e consolá-lo. Diante do Senhor eu te peço, Pai, que o Senhor venha cessar este mal. Pai querido, essa pandemia que está alastrada pelo nosso país, que o Senhor venha trazer uma providência dos teus anjos de cura, de libertação, nos tirar desse vendaval. Te peço, Pai, perdoa o pecado nesta nação, perdoa nossos pecados, mas lava com sangue carmesim toda impureza da nossa alma, e assim possamos verdadeiramente se arrepender dos nossos pecados e receber as providências das tuas mãos. Pai, pela tua misericórdia nós te agradecemos, pela tua graça, mas te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha cessar este mal, para que as famílias que estão passando necessidade, as crianças que estão sofrendo, Senhor amado, o laço de fome, seja alcançado, Pai, a bonança, a prosperidade, o alimento venha chegar em cada mesa. Te agradeço por essa rica oportunidade, abençoa a Igreja, a Assembleia de Deus, o Avivamento Pentecostal e a ADAP, abençoa os membros, as crianças, os jovens, os pastores, diácono, presbítero, evangelista, abençoa os visitantes, abençoa aqueles que nos conhecem nesta obra e aqueles que entrarão por aquelas portas da vossa igreja. Que o Senhor venha alcançar cada um, suas necessidades, suas diversidades, que o Senhor possa trazer as providências e um milagre venha acontecer na vida de cada família, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe em nome de Jesus, fica na paz do Senhor. Quero deixar só um versículo aqui rapidamente, que o horário não espera, irmão? Porque nós temos um pequeno aqui relato que nós devemos fazer para buscar a direção de Deus para nossos filhos através da palavra, Então, a palavra do Senhor, eu quero falar sobre o poder da oração, a necessidade de orar, como é importante nós orarmos sem cessar, porque o diabo está ao nosso redor para nos tragar, para tirar a igreja do foco de salvação, para trazer perturbação à sua mente, confusão na sua casa, confusão na direção da sua vida. Deus quer que nós oramos a todo tempo, colocando diante dele todos os dias, para que possamos receber a sua proteção através do clamor da oração, Essa proteção já tem na palavra de Deus, é uma promessa, mas quando eu falo de proteção, é buscar se revestir do poder de Deus, em Efésios 6,10, da armadura do Senhor, amém? Então, a palavra do Senhor em Mateus 7,7, quem quiser anotar, pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, Então, quando nós pedimos algo que está no coração de Deus, já falei várias vezes isso, buscai,
e encontrareis, batei, abrir-se-vos-á. Então eu preciso ter atitude, né, irmãos? Eu preciso ter atitude de buscar a presença do Espírito Santo de Deus, a direção do meu Pai, Deus Todo-Poderoso, na hora da tristeza, da angústia, da alegria. Todo momento eu preciso colocar Deus como um princípio. Eu preciso consultar a Deus o que eu vou fazer da minha vida financeira, como é que eu vou lidar com a minha vida financeira, com o meu comércio, com o meu estudo, com a minha faculdade, né? Como é que eu vou arrumar tempo para poder não deixar de servir a Deus, né? Quando a gente quer, a gente arruma tempo para Deus, porque a gente arruma tempo para tudo na nossa vida, né? Se tiver mais algo para colocar hoje na nossa vida corriqueira, nós abrimos espaço e colocamos. E para Deus, às vezes, a gente caça motivos para não arrumar tempo para Deus. E quando a gente precisa de Deus, a gente não tem reservas, né? A gente abre a boca e fala com Deus querendo a solução. Claro, é o nosso Deus. Mas quando a gente está numa situação difícil, né, a gente sabe buscar a Deus. Então a gente tem que buscar a Deus também na bonança, buscar a Deus na hora que as coisas estão bem, buscar a Deus em gratidão, né? Não é só buscar a Deus quando está precisando, porque Deus não é peteca, Deus não é um amuleto, Deus não é um boneco, um robô. Não, Deus ele é Pai, ele é Deus Todo-Poderoso, ele tem sentimentos. Deus ele quer que a gente olhe para ele como filhos, né? Então o pai quer a atenção do seu filho, o filho quer a atenção do seu pai todos os dias. Você imaginou se seu filho passasse uma semana calado, né? Só brincando, só dentro do quarto, só no computador, só falando com os amigos e não falar com o pai? Durante 5 dias, como seria estranho você estar na mesma casa com seu filho, todos no mesmo teto, e o filho não direciona uma palavra, não direciona um abraço, não direciona um sorriso, mesmo um choro. É muito estranho. E aquele filho só procura o pai na hora de pedir algum dinheiro, de pedir um presente, de pedir... Aí ele arruma espaço para pedir um presente, para pedir um dinheiro, para pedir uma permissão de uma viagem. E nós também precisamos entender que Deus tem sentimentos. Nós precisamos falar com Deus todos os dias, agradecer a Ele, com choro, com sorriso, com lágrimas, com gratidão. Não importa, o importante é falar com Deus. Isso se chama oração. Falar com Deus se chama oração. E isso é o espírito de gratidão que nós temos e reconhecimento que Deus é o nosso Pai. Que nós temos que falar com Ele todos os dias. Porque seria muito ruim eu ter um filho, você ter um filho e ele não falar com a gente durante vários dias. Então, irmãos, pedisse-vos-á, buscar e encontrareis, bater e abrir-se-vos-á. Então, será que você já bateu? Será que você já buscou? Será que você verdadeiramente já falou com Deus? Então fale, coloca o seu joelho no chão. Não, pastor, não gosto de botar o joelho no chão. Então levanta a sua mão para o céu. Pastor, não gosto de levantar minha mão para o céu. Então abra seu coração para falar com o Senhor, para falar com Deus, porque Ele é o provedor de toda a humanidade, em especial daqueles que o crerem nele. Amém? Então, irmão, você que não é crente, você que não é servo de Deus em termos de ser um crente batizado nas águas, como Jesus foi batizado, busque hoje tomar essa decisão de ter Deus como seu Pai, ter Deus através do sangue de Jesus, reconhecer Jesus como seu Salvador para a eternidade. Ninguém tem poder sobre o futuro, só Deus. Amém? Pai do seu irmão Marinal, irmã Thalita, Deus abençoe em nome de Jesus, irmã Joelma, seu Carlos. Amém, irmãos? Outro tópico aqui rapidamente, em Efésios 6,18, orando em todo tempo, em toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Repetindo em Efésios 6,18, estou falando ainda de oração, necessidade de orar, de falar com Deus, das suas angústias. Você crê verdadeiramente em Deus, pelos seus sonhos, amém? Você não sabe o quanto Deus cuida da sua vida, você não sabe o quanto Deus te ama, que enviou seu Filho para que a gente pudesse ter essa oportunidade de viver uma vida de princípios, de
construir uma vida aqui na terra diante do poder de Deus. Você imaginou a sua casa estar diante do poder de Deus? Você imaginou seus filhos estar debaixo da proteção de Deus, a sua família, seu casamento? Você imaginou a sua vida, o seu trabalho ser direcionado por Deus? Você imaginou o seu futuro estar nas mãos de Deus? Então é uma segurança que nenhuma bolsa de valor dá, nenhum presidente, por mais bom que seja, dá. Um advogado, por mais que seja o melhor do país, numa causa na sua vida, possa dar. Só Deus, que fez todas as coisas, pode transformar o seu coração e a sua vida. E você tomar a decisão hoje que a sua história vai mudar. A sua vida vai mudar. Porque o mundo nos engana com conceitos, com fábulas, com rosas, flores. O mundo nos engana, maquia a cidade, maquia as coisas para nos entregar. E, na verdade, as pessoas vão buscar das coisas maquiadas, vão buscar de uma vida cheia de fábulas. E quando elas descobrem que aquilo dali é passageiro, é como um vento que se passa, é como uma flor que murcha, é como uma folha que seca, assim são as coisas que vêm como fábulas, como flores. Nós temos que aprender que Deus não entrega falsidade de vida para a nossa vida. Deus entrega uma vida e vida em abundância através de Jesus, porque Ele é real, Ele é justiça. Ele diz para você que neste mundo tereis aflições, como Ele teve, mas Ele venceu. A sua igreja também vai vencer. Aquele que Ele escolhe, aqueles que Ele chama e são escolhidos, é os que querem Deus. É os que aceitam Deus através de Jesus. É aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Para que você possa buscar um caminho diferente que você nunca viu. Você talvez tenha uma Bíblia na sua casa, na sua estante, mas você não conhece, né, o poder que tem nas suas mãos. Você não conhece o poder que está sobre a sua vida ali na sua casa, através daquela Bíblia, aquela palavra que está ali. Quando você se aprofunda, você vê que o mundo nos engana de várias formas. Nos desejos, nos sonhos que vêm na mente, né? Ideologias, pensamentos talvez até de uma infância. E ali a gente se pega o tempo passando e as coisas não acontecem. E com Deus não. O que é certo, o que é justo, o que é dor, o que é alegria, o que é real. Então é assim que nós vivemos com Jesus. Amém? Então, em Efésios 6,18, orando em todo o tempo, por toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança. Súplica por todos os santos, né? Orando, né? Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. O que é orar no Espírito? É você se entregar, pensar no céu, pensar em Deus, buscar sua mente estar em Deus. Trazer para a sua essência o poder de Deus, buscar, clamar, né? A todo tempo, todos os dias. Nós precisamos de Jesus todos os dias. Ele é o pão da vida. Se Ele é o pão da vida, nós precisamos alimentar nossa alma todos os dias. A oração, pastor, não sei orar. Como é que fala com Deus? Ore o Pai Nosso, né? O Pai Nosso é a oração direcionada por Jesus para o seu povo. Então, ore o Pai Nosso, né? E Deus vai ouvir com certeza. Vigiando nisso com toda a perseverança. Vigiar, irmãos, e perseverar naquela posição de santificação, naquela posição de fazer o que Deus realmente quer que você faça. Nós sabemos, quem não conhece a Bíblia sabe o que é certo e o que é errado. Sabe o que é carnalidade, o que é prazer profano, porque tem um prazer da gente sair com a nossa família, o prazer de ir a uma praia, né, tomar um banho de forma decente, o prazer de comprar o seu carro, o prazer de ter sua casa, sua família. Esse é o prazer que nós temos também, mas tem um prazer carnal, né, que traz direção maligna para o caminho das pessoas. Amém? Então eu queria falar mais versículo aqui, só que não vai dar mais tempo, eu preciso entrar no estudo, oferecendo, né, um exemplo de vida cristã. Adolescentes, o que fazer? Mas eu quero ler novamente o que eu li a semana passada a respeito dos versículos, né, que é direcionado por esse estudo. Quero ler para os irmãos rapidamente aqui. Glória a Deus. Amém. Só um pouquinho aqui, não dá só um segundinho, porque eu vou ajeitar aqui. Deu um pane aqui.
Mas vamos ler a palavra do Senhor. Só um pouquinho, um minutinho eu termino. A palavra do Senhor, primeiro vamos ler em Provérbios, né? Provérbios 13, 24. O que retém a sua vara aborrece o seu filho, mas o que o ama a seu tempo castiga, né? Então a gente falou dessa palavra semana passada. Então, castigar, né? Não é o que está o mundo oferecendo aí. Muitos pais espancando seus filhos, né? Trazendo a autoridade fora do normal, fora do conceito bíblico, né? Não é dessa forma. Então, o que retém a sua vara aborrece o seu filho. O que é isso, pastor? Por exemplo, a criança está com aquela birra, está com aquela rebeldia, né? Uma criança que está sendo ali direcionada pelos pais, né? Já está chegando na pré-adolescência e não recebe nenhum castigo, nenhuma autoridade, o pai não representa a autoridade que tem sobre a criança de forma correta, né? Não é de espancamento. Isso a Bíblia cobra, mas o que ama ao seu tempo castiga. Qual o tempo que pode castigar? O que é castigar? É corrigir, né? É trazer uma autoridade sobre aquele erro, aquela criança no erro que foi cometido por ela a seu tempo. Não é chamar a atenção da criança toda hora. Se ela é uma criança que está sorrindo, deixa ela sorrir. Está brincando, deixa ela brincar. Se estiver brincando, ali conforme o ambiente é favorável, né? Mas se for hora de corrigir, tem que corrigir, porque senão perde a autoridade. Porque senão vai inverter os valores. Daqui a pouco a criança quer ser o pai da casa, quer ser a mãe da casa, quer chutar a canela do pai, da mãe, dar birra onde estiver, né? Grita com todo mundo. Então não pode deixar essas coisas acontecer, né? E também, eu estou falando isso que a gente vai falar de adolescentes também, né? Então em Provérbios, glória a Deus, em Provérbios também 25, verso 11, né? Quero repetir novamente, fala assim a palavra do Senhor: como maçã de ouro em salvas de prata, assim a palavra dita a seu tempo, né? Então a criança, ela precisa, o adolescente, receber a palavra do Senhor agora. Ele está com 8 anos, com 6 anos, com 5 anos, ele precisa entender que na vida dele vai ter um princípio. Que não é o mundo que vai trazer as normas para dentro da vida deles, as regras, as ideologias. É os pais, através do princípio da palavra de Deus, que vai entronizar na vida dessa criança para que a sua personalidade se torne a personalidade, um caráter direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Perfeição nem vá atrás disso, porque não vai existir. Perfeição em pessoas. Quem for casar que é a perfeição no cônjuge, não vai achar, né? Então nós precisamos amar do jeito que está e continuar amando e preparar para melhorar, né? Através do Espírito Santo de Deus, a direção. É por isso que nós precisamos estar na igreja. É por isso que nós precisamos buscar o Senhor, orar o Senhor, levar a família como, né, Jesus ali é o centro daquela família. Se toda a humanidade olhasse dessa forma, claro que tem várias denominações, várias religiões, várias seitas, né? Cada um tem seu conceito, sua ideologia, sua forma de viver, direcionado pelaquela liderança ou por aquele que foi fundador daquela seita ou de alguma coisa, né? Mas nós sabemos que nós temos um grande testemunho da palavra de Deus sobre a humanidade. Jesus Cristo, o Salvador, tem provado todo o tempo que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem nenhuma religião no mundo, nada que possa ter o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você pode averiguar que outras denominações que se dizem, né, religiosas, que buscam Deus, né, que tem esses 3 princípios divinos, né? Esse segmento divino: Pai, Filho e Espírito Santo. Só o cristianismo tem isso. E isso significa que o Pai está no céu, que é o Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra e o universo. O Filho é enviado pelo Pai para a salvação da humanidade, que já está provado, mais que é provado isso, com milhões de seguidores no mundo, e esse testemunho é eficaz, né? Ninguém nunca pôde comprovar nada contra.
e o Espírito Santo, que é o Consolador, aquele que ouve, aquele que te abraça, é o que veio, né, é o pastor daqueles que faz parte do reino do céu, que busca o reino do céu e querem o reino do céu. Ou seja, eles querem Deus, eles querem Jesus, eles querem o Espírito Santo. Quem aceita Jesus, chega a Deus. Quem aceita Jesus, chega ao Espírito Santo e o Espírito Santo vem a vós. Amém? Então, continuando aqui, oferecendo-lhe um exemplo de vida. É um princípio que a gente vai falar hoje. A gente falou a semana passada, verbalizando-lhe, né, apresco, ter regras definidas, comunicação clara, que o adolescente ele não quer confusão, ele já tem uma vida conturbada naquela fase que ele está vivendo. Então ele quer coisas claras, né? Qual é a vida que nós temos aqui nessa casa? Meu pai, como é que ele é? Minha mãe, como é que ela é? Então, o pai e a mãe têm que levar conceitos dentro de um lar que possa trazer estabilidade, possa trazer confiança a esses adolescentes, que já têm uma vida conturbada em termos de turbilhões dentro dessa vida cheia de, né, o hormônio ali aflorado, né? Então, já tem toda a luta dele, aquela metamorfose na vida, naquela fase de transformação, saindo da fase do adolescente para adulto, ali tem uma turbulhão de coisas. E aí onde precisa esse barco, essa arca estar equilibrada, porque senão vai começar a naufragar, né? Então, vamos falar hoje rapidamente, oferecer-lhes um exemplo de vida como pai, como mãe. Como esse lar está seguindo para levar esses filhos mais um equilíbrio, mais uma personalidade melhor, mais um caráter melhor, um direcionamento por Deus, trazer para eles que a casa de Deus, buscar a Deus é o princípio dos seus pais e aquele princípio precisa prosseguir. Nem todos vão aderir, né, à sua religião, ao cristianismo, aceitar Jesus, reconhecer Jesus como Salvador. Nem todos os filhos de crente ou quem não é crente, quem busca, acredita em Deus, vai seguir o mesmo caminho talvez do pai, né? Tem muitos exemplos até na Bíblia que outros não seguiram. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, não para bater cartão, mas porque é necessário você fazer a sua missão. A sua missão como pai e como mãe. A sua missão como servo de Deus, que tem nas suas mãos uma responsabilidade de conduzir a sua prole, a sua família, aquele princípio que você tem. Até porque vai servir para eles ter uma direção do Espírito Santo futura, né? Então ensina a criança no caminho que deve andar, que na sua velhice não esquecerá desse ensinamento. Assim diz a palavra do Senhor em Provérbios. Então, irmão, todo quanto em adolescente aprende quando criança permanece nele. Tudo quanto um adolescente aprende quando criança permanece nele. Por que eu falei aqui da correção, né? Porque ele vai saber que nele, nessa casa, tem um equilíbrio, tem um pai e uma mãe que manda e ele precisa obedecer, não com autoritarismo, de coronelismo, de estar massacrando, de estar espancando, não. Com equilíbrio, né? Com determinação, com amor, com carinho, mas sabendo que ali tem um pai e uma mãe, né? Agora ele tem a personalidade de avaliar o que lhe foi ensinado pelos pais e pela igreja. Ele precisa ter esse celeiro, né? Ele precisa disso. E as pessoas às vezes deixam, né? Eu vou para a igreja, meu filho não quer ir. Quantos anos ele tem? 6 anos. Meu filho deu birra para ir para a igreja. Quantos anos ele tem? 7 anos. Que é isso, né, irmão? Pelo amor de Deus, o pai que não tem autoridade de ser uma criança de 6, 7, 8, 10 anos, está precisando rever seus conceitos. Então, irmãos, e que seja até mais, de 12, de 15, porque se começa errado, vai errado até o fim. Então precisa, direcionado por Deus, o Espírito Santo. A igreja precisa crescer todos os dias. Eu e você precisa crescer todos os dias, porque nós precisamos de crescimento do interior do nosso coração, da nossa alma, né? O nosso ser precisa de crescimento, porque nós crescemos em estaturas, mas às vezes nós crescemos na mente, no conhecimento, né? No discernimento, não crescemos, não se amadurecemos para trazer o amadurecimento para aqueles que são adolescentes, para ter uma experiência de vida e levar aquela experiência não como karma, como um peso, como uma cruz, mas como algo especial, que você passou por algo na sua vida e você trouxe para que você crescesse, não diminuísse.
Porque se tudo que você passa na sua vida, de dor, de tristeza, de angústia, de opressão, de humilhação, se você levar como destruição para a sua vida, você não vai tirar nada disso como crescimento. E às vezes Deus permite essas coisas para a gente saber lidar com o mundo, com o amanhã, né? Saber lidar com a adversidade de hoje para amanhã ser melhor. Não é para ser destruído hoje e amanhã morrer. Não. Então a gente precisa disso. E as pessoas querem só as coisas, só as flores. Por isso que o mundo só mostra flores. E quando as pessoas buscam o mundo não oferece a realidade. E quando o mundo não oferece a realidade, as pessoas entram em depressão, as pessoas não têm um suporte em nada, né? Em Deus espiritual, não tem uma direção de ninguém para ele possa se apoiar e ter uma direção. Então fica a mercês das coisas, dos seus sentimentos, dos seus fracassos. E na verdade começa a se frustrar. Por isso que tem um monte de gente depressivo, que acredita no emprego, acredita no carro, acredita no professor, acredita no vizinho, acredita em pessoas perecíveis. Nós temos que acreditar em Deus, que Deus nos fortaleça, nos dê direção para que possamos passar os ventos da vida. E quando vêm os ventos, vendavais, o mar bravo, a gente consiga se sustentar, né? Para que não leve uma vida cheia de fábulas. Então, irmãos, o adolescente precisa disso, da sua experiência. Ele precisa do seu aconselho, ele precisa da sua autoridade, ele precisa da sua posição como pai e mãe. Se não vê isso, ele vai tomar de conta da situação e vai querer fazer do jeito dele, né? É maravilhoso quando o adolescente descobre que crê em Deus, que tem a certeza da sua salvação em Jesus Cristo. Glória a Deus, que tem a atuação do Espírito Santo na sua vida e pode visualizar isso na vida de seus pais, através do procedimento deles. Certa vez, eu liguei para a casa de uma pessoa e quando seu filho de 9 anos atendeu, seu pai lhe disse para avisar que não estava. Foi tão grosseiro que deu até para ouvir do outro lado da linha a ordem dada a seu filho. Como fica a cabeça de um pré-adolescente, né, irmãos? Que precisa tanto de um espelho para a sua vida receber tal ordem de seu pai. Então você veja, né, que aqui não teve nada de oferecer um exemplo de vida. Então o pai e a mãe precisam oferecer um exemplo de vida. E esse exemplo de vida é buscado em Jesus na verdade, né? Então não houve verdade, houve mentira. Então a criança fica sem saber que personalidade que pai tem, que esse pai tem, que essa mãe tem, que caráter é esse? Será que eu estou na família certa? Ele vai pensar desse jeito. O adolescente pensa um monte de coisa, né? E aí, eu vou fazer a mesma coisa também, quando ligar aqui em casa, me procurar, falar que não estou, porque já está no conceito do maligno, né? Porque a mentira, quem é o pai da mentira? Satanás, né? Então confesso que fiquei muito triste, principalmente em ser tratado de um líder eclesiástico, e lamentei o fato não tanto pelo pai, mas pelo filho pré-adolescente e também por sua igreja, que às vezes confia nessas pessoas a estar na frente de algum trabalho, e esse pai ou essa mãe, que é a liderança de alguma coisa na instituição, passa algo para o filho fica ali olhando como é que as pessoas podem seguir uma pessoa desse jeito, né? Com um conceito de mentira, de engano, né? Então, e quantos são os que não agem de mesma forma? Quantos são os que mentem? Quantos são os que têm atitude, às vezes, no negócio, numa atitude na frente do filho, tá na fila do posto de gasolina, passa na frente do outro, o filho está no carro ali, vê o pai fazendo aquilo, está numa fila de um banco, a mãe vem tomar frente, né? E às vezes a pessoa está na igreja, quando sai da igreja fala mal do irmão na frente do filho, ou fala mal do parente, ou do pai, ou da mãe, ou do irmão na frente do filho. Então, eles querem dizer o seguinte quando eles entram em rebeldia: nesta casa eu não posso confiar em ninguém. Nesta casa não tem estabilidade nem do meu pai e da minha mãe, ele não tem autoridade sobre mim, pelo que eles fazem,
Quem são eles para mandar em mim? Quem são eles para me reger minha vida? Quem são eles para dizer o que eu tenho que fazer? Se eles próprios faz coisas que, né, que eles dizem que é para a gente não fazer, eles fazem. Então, aquele ditado, irmão, que eu sempre digo, que as pessoas dizem aí, do mundo, que o mundo fala, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Isso não serve para um adolescente e para ninguém. Faço o que eu faço e faço o que eu digo. Ou seja, eu tenho certeza do que eu estou fazendo, que é certo, e tenho certeza do que eu estou dizendo, o que é certo. Jesus fala assim para a gente. Jesus manda fazer o que ele fez, que é amar o próximo como a ti mesmo, e Jesus mandou fazer o que ele fala. Então nós temos que ser um exemplo de Jesus. E os pais têm que ser espelho para seus filhos. Então, irmãos, oferecendo um exemplo de vida para os filhos. É fácil? Não, nós temos as nossas falhas, mas precisamos ter a vigilância e mudar, pregar e viver o que prega, né? Às vezes eu vejo pessoas apontando muito a casa dos outros, mas não olha para a sua casa, né? Eu vejo muitas pessoas querendo tirar o arqueiro do olho do outro irmão, do vizinho, mas não tira o arqueiro que está dentro a trave que está no seu olho. Então a palavra de Deus fala que nós temos que primeiro tirar a trave que está no nosso olho para poder ir lá corrigir o outro, né? Então nós temos que olhar para o nosso terreiro, né? Terreiro lá no Nordeste é um lugar aberto na frente da casa, que as pessoas ali sentam, conversam, a família fica ali à noite conversando, batendo um papo, brincando as crianças. Temos que olhar para o nosso terreiro, para a nossa casa, para a nossa vida, né? O que é que precisa ser mudado para que possa ter um equilíbrio, ter uma disciplina, né? Para que esses adolescentes tenham um exemplo disso. Então, se você chamar a atenção do seu filho, se você corrigi-lo, colocar em castigo, você tem autoridade, porque você dá exemplo, porque você é um espelho, né? Enquanto são os que agem da mesma forma, quantos pais, mães que estão ensinando seus filhos e mentiram e omitiram verdades, né? Sem pensar que isso afetará o caráter deles mais à frente. Então a mentira de hoje vai trazer a criança a achar que ela pode mentir amanhã, né? Que ela pode ludibriar a autoridade, que ela pode ser omissa nas coisas. Então isso vai trazendo uma criança sem equilíbrio, sem princípios, sem uma raiz, porque ele não tem aquilo como raiz, ele não tem aquilo como princípio. Ele vai ser uma criança rebelde devido ao que ele vê. Mas se ele vê uma família, um pai e uma mãe que dá exemplo, que tudo que eles falam é direcionado para o ensinamento, direcionado para, né, transbordando ali um amor, um carinho, mesmo no castigo ali se transforma em amor, porque ele está sentindo, ele chora, ele briga, ele grita, mas ele está vendo que está sendo ensinado, ele está vendo que está sendo disciplinado, ele está vendo que está sendo ali colocado uma qualidade de um caráter nele. Ele está vendo que os pais estão corretos, está usando a autoridade certa. Então, aquilo vai favorecer ao reino do céu. Vai favorecer a vida daquela criança, aquele adolescente futuramente. Ele vai ser um bom pai, ele vai ser uma boa mãe. Ele pode até ter seus defeitos, mas ele vai caçar de todas as formas fazer o exemplo que seu pai deu. O mais que a gente vê, que as pessoas que hoje estão sofrendo, às vezes até catando lixo, às vezes lá no lixão, e falam: a minha mãe me ensinou a não roubar. A minha mãe me ensinou a não fazer o mal ao próximo. Estou comendo aqui, tirando o meu salário do lixão, mas choro lágrimas de sangue. Mas o que minha mãe e meu pai me ensinou, eu estou levando para a minha vida. Isso a gente vê todas as reportagens na mídia, na televisão, as pessoas fazendo isso, e é verdade. Pessoas humildes, simples, pessoas que não têm nenhum teto para morar, mas têm sua dignidade, porque eles trouxeram através dos seus pais, eles tiveram autoridade dentro de casa, que fosse um barraco, que fosse debaixo de uma ponte, mas teve um pai e uma mãe com autoridade. Então não é posição financeira, não é se a pessoa culta ou não, que vai influenciar uma pessoa a ser boa, uma pessoa a buscar os princípios de Deus. O que vai influenciar é a sua casa, a sua mãe, seu pai, a sua criação. O Estado, ele dá o estudo, né? O professor ensina, 2 mais 2 é 4. Mas quem dá a educação é os pais, não é o professor.
né? Tem muita gente que é doutorado, tem muita gente que é executivo, tem muita gente que tem mansão, tem muita gente que tem uma vida financeira bem aguçada, né? Bem favorável. E são pessoas super ignorantes, são pessoas que maltratam o seu próximo, que não têm misericórdia de nada de ninguém. São pessoas que não tiveram berço, não tiveram princípios, não tiveram criação, tiveram providências financeiras, tiveram muitos brinquedos, tiveram muitas situações de prazeres, mas não tiveram uma correção, não tiveram uma posição de quem ele é verdadeiramente, né? Se ele é filho, o que ele era? Perdeu a sua identidade. São bem favorecidos financeiramente, mas perderam sua identidade. Então, irmãos, o adolescente ele quer um ambiente favorável de autoridade. Tem gente que pensa, se eu tocar no meu filho, ele vai morrer, ele vai embora. Não, ele precisa disso. É bíblico. O que é bíblico você pode executar, porque vai ter seu resultado, ó. Amém? Quantos pais, né, fazem isso, né, irmãos? É indispensável, irmãos, que dentro de nossos lares sejam observados os princípios da vida cristã, encontradas na palavra de Deus. Sempre é tempo para um recomeço. Se algo precisa ser mudado em sua casa, que hoje seja esse dia. Pastor, eu não sei o que eu faço com meus filhos, não sei o que eu faço, perdi a autoridade. Primeiro passo, irmão, oração. Segundo é consagração, né? Aqui nós estamos dando um estudo, falando de Jesus, falando da palavra de Deus, trazendo direção do Pai, do Filho e do Espírito Santo para mim e para a sua vida. Então aqui está falando de uma vida cristã. Ah, pastor, não sou cristão, não vou mexer com isso. Amém, é você e você. Mas o que o pastor Jairo precisa direcionar para uma vida direcionada pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo. E que procura uma igreja. Primeiro passo, se você não é crente, busque uma denominação perto da sua casa, uma igreja. Se for aqui na Ceilândia, a nossa igreja, Assembleia de Deus do Avivamento Pentecostal, na QNN2, Conjunto B, lote 45. Estamos lá nos cultos das terças, 15 horas, quarta, 19h30 da noite e domingo, às 19 horas. Está lá o pastor e todo o quadro de obreiro e mais os membros para trazer um abraço aos irmãos, né? Trazer direção, vem a palavra, vem tudo para que a gente possa ajudar de alguma forma. Se você mora distante, mora fora de Brasília, você vai buscar uma denominação que você vai sentir que ali tem uma direção de Deus. Aí você começa a orar, né? Começa a jejuar, começa a clamar a Deus pela vida dos seus filhos, como é que você vai lidar com aquilo que você está tendo dificuldade, para você lidar com aquela situação, porque a Bíblia, ela ensina você a construir um casamento, construir uma casa, a Bíblia ensina você a construir a sua vida financeira, a construir a sua vida eclesiástica, a construir a vida até das pessoas. Então você precisa ter os princípios em primeiro lugar. Crer verdadeiramente em Deus. Aceitar Jesus como Salvador. Ter o Espírito Santo como Consolador. Aí você começa a batalha, porque é uma batalha. Né? Ah, pastor, eu sou sozinho. Meu esposo não quer nem saber de igreja. Ou minha esposa não quer nem ver crente. Então é você e Deus. E não precisa de mais ninguém. Você vai conseguir levar a sua família à igreja. Você vai conseguir, através do Espírito Santo, ter o ensinamento do próprio Espírito Santo para você lidar com cada questão, com cada situação, e isso vai passar. Mas precisa começar hoje. Precisa centralizar, perder o medo. Né? Não é abuso de autoridade. Não é falar mais alto. Gritar não resolve com criança nem com adolescente. É conversar. Conversando, colocando no eixo, falando isso, mostrando os defeitos. É por isso que eu faço isso, que você faz isso. Então assim, vamos conversar sobre isso. Você está repetindo a mente, fazendo esse erro, isso aí está errado, eu sou seu pai, eu sou sua mãe. Levar a criança ou adolescente a entender que aquela casa tem normas e regras e precisa ser obedecidas, né? Ah, porque a casa do meu amigo é assim, a casa dele é lá, a nossa é aqui. Cada um tem seu segmento, mas que seja em Deus, amém? Para aqui, irmãos, que o tempo passa muito rápido, eu preciso falar outro tópico aqui, um exemplo a ser seguido. Nós estamos falando aqui dos pais, o exemplo do pai, o pai como espelho, né? Obrigado, irmão Fábio, colocar endereço aí para nós. Amém, em nome de Jesus. Na Bíblia temos um belo exemplo a ser seguido, irmão. Um exemplo de Jó. Jó possuía um caráter moral e espiritual exemplar, né? Se você ler lá, você vai ver. Ele não se desviava dos padrões de Deus, tinha grande reverência pelas coisas espirituais,
aplicando todo o seu conhecimento para evitar o pecado. Sua família tinha estabilidade econômica, né? Era unida, feliz e vivia em harmonia. Como pai, Jó exerceu uma forte influência sobre os seus filhos, preocupando-se com o bem espiritual de cada um, né? Vemos registrados nos livros que traz o seu nome, que ele exerceu de forma veemente a sacerdócio familiar, oferecendo pessoalmente sacrifício a Deus em favor dos filhos. Ele cuidou para que as festas familiares se tornassem oportunidade de observância religiosa, de purificação, de santificação. Apesar de ser um homem de negócios, naturalmente de muitas atividades, né, sempre achou tempo para tratar com os filhos sobre os seus problemas espirituais, levando-os a acertarem suas vidas com Deus. Que exemplo maravilhoso que serve de exemplo para nós. Então, irmãos, meu marido trabalha de tal hora, eu trabalho de tal hora, só tenho tempo de 1h30 na igreja, então não vou nem para a igreja nenhuma, eu não tenho tempo para esses meninos não. Aí vai ter problema no futuro, né? Então Jó, mesmo com as suas atividades, porque Jó é um homem rico, né? Era um homem que perdeu tudo e Deus restituiu, porque Satanás foi requerer de Jó, né? A fidelidade de Jó a Deus. E Deus falou, permitiu que tocassem Jó. Mas Jó tinha no seu coração de servir a Deus, né? E levar a sua família a servir a Deus, ele arrumava tempo para isso. Aqui está falando que Jó levava seus filhos a uma reunião para que pudesse colocar ali em dias o princípio de Deus, porque às vezes vai perdendo rumo, né? E precisa chamar a família, vamos se organizar, vamos fazer um culto aqui, vamos louvar a Deus, vamos ler uma palavra, né? Não pode ficar do jeito que está, vamos pegar uma direção aqui, porque aqui é lugar do Espírito Santo, a casa do Senhor é templo do Espírito Santo de Deus, né? E a sua vida, o seu coração também é templo do Espírito Santo de Deus. Então, o que é que precisa você? Por que é que eu falei no início que a gente acha tempo para tudo, mas não acha tempo para as coisas de Deus? Os seus filhos são coisas de Deus, a sua casa é de Deus, a sua vida é de Deus. Então você tem que tirar um momento para Deus. Às vezes você acha o tempo para atender todo mundo, mas não acha tempo para tirar meia hora na sua casa para falar de Deus para os seus filhos. Eu sempre peço para os irmãos, você que tem, né, que pode comprar uma mesa, pode comprar a mesa, não pastor, lá é pequenininho, é 4 cadeiras, é 4 cadeiras. Geralmente as famílias hoje, é 4 pessoas numa residência, 4, 3, no máximo 6. Então dá para comprar uma mesa com 6 cadeiras, compra, mas não dá, compra com 4. Mas tem casa que nem mesa tem mais. Para sentar no domingo, né, todo o jantar, que vai dar tempo fazer isso, mas no domingo, pega seu filho, bota lá sentado na cadeira, chama, tem 12 anos, não vai ter miojo hoje, não vai ter bife do Zoião, a gente vai fazer uma comida especial para nós, né? Compra uma Coca-Cola, compra um refrigerante, sei lá, né, faz um suco, bota na mesa uma salada, né, compra ali um frango assado. Cada um tem o seu conceito ali de comida. Chama os filhos, senta e come, para olhar um olho do outro, conversar, ter aquela conversa que acabou. É só celular, é só zap, é só rede social, é só televisão, né? É só isso, é só aquilo. E a família se perecendo, né? A criança, o adolescente vai lembrar desse dia. Ele, quando casar, vai fazer isso com seus filhos. Ele vai trazer aquilo dali como algo especial. Então faça isso, mesmo que um não concorde, outro não concorde, você vai fazendo. Sentou só você e seu esposo, o menino não quer saber? Você vai fazendo isso, um dia ele senta na mesa. Isso é através de quê? Oração. O menino está rebelde. Oração e jejum. Porque tem demônio que só sai com jejum e oração, né? Pastor, meu filho está endemoniado, o diabo perturba todo mundo, inclusive até as crianças. Então você precisa ungir a sua casa, você precisa orar, você precisa consagrar a sua vida, você precisa ler a palavra. É uma batalha, né? Nós somos guerreiros de Jesus, é para isso. Cada dia o diabo está, irmãos, ao redor da igreja para tragar todos os dias, todas as noites, 24 horas. Ele não se cansa. Graças a Deus nós temos Deus para nos guardar, né? Na hora do sono, na hora de dormir.
Quando a gente está dormindo, o diabo está trabalhando para nos destruir, mas Deus está ali nos guardando. Então a gente precisa orar todo o tempo. Para harmonizar uma casa, para trazer os princípios de Deus, não é fácil. Tem que ter luta para destruir a obra do inimigo e prevalecer o poder de Deus no seu lar. Amém? E e o pai ser um exemplo a seguir. Tirar um tempo para a sua casa, para a sua esposa, para os seus filhos. Já teve tempo que eu tive que fazer isso. Eu tive tempo que estava só na igreja. É a obra de Deus, eu tenho responsável com o pastor mais do que os outros, mas eu tive que achar um tempo para dar mais atenção à minha família. Porque não é porque é só a igreja que a gente vai estar fazendo a coisa certa. A gente sabe que o primeiro lugar que Deus instituiu foi o lar, foi a família. Depois veio a igreja. O primeiro lugar é a família, depois é a igreja. Não existe igreja sem família. Não existe. Então, irmãos, já estou quase encerrando essa parte, mas eu quero deixar outro tópico aqui rapidamente, só um pouquinho. Na narrativa de Lucas 2, 41, 52, deixa eu ler para os irmãos aqui, amém? Lucas, glória a Deus. Só um pouquinho, irmão, que eu perdi aqui só um minutinho. Eu tinha marcado aqui. Assim, achei. Lucas 6, 40. Eu até li a semana passada, vou ler novamente. O discípulo não é superior a seu mestre, mas todo que for perfeito será como seu mestre. Então aqui Jesus está dando exemplo para aquele que tem os pais que dão exemplo aos seus filhos, os seus filhos vão buscar ser como seus pais. Então nunca diga assim, eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. O telefone tocou, diga que eu não estou. Não faça o que você faz com seus filhos. Não diga para eles não fazer, se eles vão fazer. Então, se tocou, seja sincero e atenda. Se tem algo para se resolver, resolva com sinceridade. Mesmo que você veja que ali você vai ser prejudicado, mas você tem que assumir o seu compromisso, a palavra que você tem. Amém? Então, seja firme na sua palavra que você tem no que você faz. Seja sincero, seja justo, porque seus filhos vão ver isso e vão fazer a mesma coisa. Graças a Deus. Então, irmãos, aqui eu quero falar rapidamente igreja tolerantes, na criação dos adolescentes. Na narrativa de Lucas, está falando de Jesus, que voltou lá do meio do caminho, no tempo da festa da Páscoa, e Jesus, que foi em Lucas 2, 41, 52, tinha 12 anos de idade, e sua mãe percebeu que o filho não estava no meio da multidão, voltando para casa depois das festas, que era uma semana de festa ali, e eles tiveram que voltar novamente para ir atrás do filho. Quando chegou lá, onde é que Jesus estava? Ele estava na sinagoga ensinando aos doutores. Então, quando ele encontraram Jesus, eles não bateram em Jesus. Eles não disciplinaram Jesus no chicote, na disciplina da correção ali, da vara da correção. Sabe por quê, irmãos? Eles simplesmente se aliviaram por ele estar naquele lugar. Quando você vai atrás do seu filho, que ele atrasou, e você encontra ele numa boca de fome, você encontra que Deus o livre na prostituição, você encontra ele na bebida, nas drogas, você se desespera e quer agir com as próprias mãos, que isso era para ter resolvido antes. Mas quando você vai atrás do seu filho, que ele está na igreja, atrasou, está na igreja, você não vai bater nele porque ele estava na igreja e atrasou, talvez não deu tempo de ligar, o celular descarregou. Então foi assim com Jesus. Quando eles voltaram mais de um dia de viagem, que Jesus tinha ficado na cidade, não acompanhou eles não viram. Então Maria e José não bateram nele, porque eles estavam na igreja. Jesus estava na igreja ensinando aos doutores. Então ali já estava sendo executado a obra dele aqui na terra. Mas também tinha um lado de criança, o lado de infância, o lado de pré-adolescente, de adolescente, com 12 anos de idade. Mas ali foi colocado na balança e viu que Jesus não precisava de uma correção tão dura. Então, percebe-se Maria e José demonstrando tolerância para com o adolescente Jesus. Ao encontrá-lo, não houve nenhum atrito ou confusão. Somente um entendimento, relacionamento, e o relacionamento entre eles voltou ao normal, pois Jesus disse que lhes cumpriria esta na casa do Pai.
Então estava na casa de Deus. Isso porque era era o período entre 12 e 13 anos de idade que o jovem judeu se tornava filho da lei e começava a cumprir suas exigências relacionadas com as festas dos judeus, né? Jesus resolveu um profundo cuidado, né? Revelou um profundo cuidado em cumprir as exigências da lei judaica. Ele estava preparando-se para incorporar-se à comunidade judaica. A igreja excede um papel importante na formação da personalidade de um adolescente. É na igreja que ele passa por boa parte sua adolescência e aprende muito na sua adolescência e aprende muito, faz novas descobertas e recebe os ensinos que auxiliam na sua formação religiosa, bem como em várias outras áreas da vida. Então Jesus já tinha uma estrutura, irmãos, ele já estava se formando como um judeu. Então ele estava se preparando para uma grande obra que Deus tinha para ele, mesmo na sua inocência. Então, o que a gente vê aqui, irmãos? Que como é importante você levar seus filhos à palavra de Deus, levar os seus filhos até o encontro com Deus, levar seus filhos ao lado de Deus, né? A igreja tem um papel de instrução necessária, né? Necessita de demonstrar amor, né? e simpatia, dando espaço para a atuação e até mesmo para a formação deles. Para que se isso seja real, a igreja precisa oferecer atividades diversificadas, procurando atender aos interesses dos adolescentes. Deixando claro, irmão, tem muitas igrejas que às vezes querem trazer o mundo para dentro da igreja para favorecer os adolescentes, para eles não deixar a igreja. Isso não funciona. Nós temos como pai, pastores, trazer para a igreja os adolescentes, mas deixar bem claro para eles que eles têm que se adaptar ao céu. Eles têm que se adaptar ao seu lar. Quem manda no lar é o pai e a mãe, não é o adolescente. Quem manda na igreja é o Espírito Santo, então é da forma do Espírito Santo, não é da forma dele. Porque adolescente a gente em casa tem que ter cuidado, porque senão eles vão para as drogas. Não, tem que ser pai, tem que ser mãe, acabou. Se você executa o que está na palavra de Deus, Deus garante o que ele manda fazer. Se o pastor executa o que está na palavra de Deus, Deus garante o que o pastor vai fazer em relação ao jovem, em relação às pessoas adultas, às crianças, tudo. Então não tem esse negócio de querer adaptar o mundo dentro da igreja para favorecer o jovem a ficar. Quem tem que fazer ele ficar lá é a palavra, é a direção, é o ensinamento para que eles possam se adequar ao céu, não se adequar a ele, que aí seria muito fácil. Então o conceito, às vezes, de algumas pessoas que direcionam o seu rebanho é que a gente tem que abrir mão de muitas coisas para fazer a bel vontade dos adolescentes. E precisa ter um entendimento sobre isso. Claro que a gente tem vários caminhos, a gente tem várias estratégias para poder alcançar um adolescente, né? E a gente sabe que dentro de casa, na igreja, é muito importante ter o diálogo, a conversa. Os pais estão tendo um problema com o filho, chamam o pastor, meu filho está assim, assim, assado, dá para você conversar com ele, olha, você vai conversar com o pastor, a sócia, com a pastora, e a gente precisa resolver isso que você está desse jeito, né? Trazer uma concordância, uma combinação, trazer uma harmonia, para trazer uma tranquilidade, para que essa criança tenha uma estabilidade, tenha um apoio espiritual, um apoio de todos os lados, para que ele se torne um adolescente favorável em termos de não ser tão rebelde de prejudicar a sua harmonia dentro do seu lar com seu pai e sua mãe, que isso não é bíblico, né? Para encerrar aqui, irmão, ainda mais é de fundamental importância que a igreja se coloque ao seu lado dos adolescentes, a fim de ajudá-los em suas atividades. Eles são exagerados em algumas atitudes, mas quando a igreja está próxima, esses exageros ou desequilíbrios são corrigidos e as arrestas são aparadas, né? Quer dizer, coisas que sobressaem fora do normal. Esse é o papel pedagógico e terapêutico da igreja, pois sua missão é procurar ajudar, recuperar, curar e restaurar. O adolescente necessita muito dessas atitudes fraternal da igreja para permanecer dentro da comunidade. Quando a gente estava fora da pandemia, a nossa igreja tinha estudo, nós sábados para o jovem, para os pré-adolescentes, né? Tinha uma confraternização, tem os passeios da igreja para estar se confraternizando, tem os cultos no sábado para poder se agregar com outros jovens de outras igrejas. Então tudo isso são trabalhos que vai agregando ao jovem a passar por essa fase, que ajuda muito, né?
a conversa, o diálogo com sua liderança, né? Tudo isso vai digerindo muitas coisas e vai ajudando ele a passar isso. Na pandemia nós estamos restritos a muitas obras que a gente não pode expor agora e nós estamos com essa dificuldade. Mas isso vai passar e nós vamos voltar, em nome de Jesus, a essas atividades. É lógico que o adolescente comete muitas falhas, pois ainda está nessa fase de descobertas e formação. Por isso, o papel terapêutico da igreja é de fundamental importância. Saber tratar o adolescente com amor, atenção imprescindível para a sua permanência na igreja. É bom lembrar aqui o exemplo de Paulo, quando rogou a Filimon que recebesse de volta de modo fraterno, a Onéssimos, dando-lhe ajuda à proteção. Onéssimos cometeu falhas, mas estava arrependido e precisava de ajuda. Por isso, Paulo intercede a seu favor e encontra um cristão autêntico que o acolhe e o restaura. Essa é a missão do povo de Deus. Amém, irmãos? Então, quando a gente vê um jovem rebelde, seu pai, sua mãe está vendo dificuldade, chama o pastor para orar, para conversar. Claro que vai ter alguma resistência, alguma coisa. Se você não é crente, mas você tem uma denominação perto da sua casa, você chega na igreja, vê que aquela igreja tem uma direção de Deus mesmo, Você conversa com o pastor, conversa com aquela liderança espiritual, expõe o seu problema para uma pessoa que você possa confiar naquela igreja, Principalmente o pastor, e traga sobre aquele assunto ali entre você e aquela pessoa que pode te ajudar em oração, para você começar a ter força de lidar com essas coisas. Porque como adolescente, o que fazer? É fácil, é criar como filho, trazer seus princípios. Nós estamos falando aqui de uma vida cristã, não estou falando de outro tipo de vida, é vida cristã. Então, trazer seus princípios da palavra de Deus, não com autoritarismo, nem com coronelismo e nem com massacre, e com pancadas e porrada, mas com correção, com o chicotezinho da correção, com a disciplina, com o castigo necessário no momento oportuno, no momento do ato de erro, tudo no seu tempo, conversando, botando ali em prática quem manda, quem não manda, na forma correta, qual é a sua responsabilidade dessa criança, desse jovem, até onde ele pode ir, até onde é liberado, para onde ele pode ir, quais são as normas dessa casa, a disciplina que pode ser lhe dada, e ser verdadeiramente um exemplo de vida para eles, de vida cristã. Ser um exemplo, ser espelhos verdadeiros para eles. Não uma falsidade, não uma mentira, não um conceito de caminhos que faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Isso aí não funciona. Amém, irmãos? Então, é ser verdadeiro, colocar em prática a verdade, colocar em prática a justiça, colocar em prática a disciplina, colocar em prática as normas e regras desse estabelecimento, desse lar. Essa mãe e esse pai, geralmente hoje tem muitos mães criando seus filhos como pai e mãe, pode fazer isso também, Mas eu peço você que está sem igreja, que tem filhos adolescentes, busque a igreja. Busque, hoje você tomar essa atitude de servir a Jesus como seu Salvador, amém, irmãos? Porque é necessário, diante dessa situação que a gente vive, nesse mundo tão difícil, que está cada dia mais, nós temos que levar nossos filhos na direção de Deus. Porque fica difícil, já está difícil, o mundo está trazendo tantas coisas ruins, tantos ícones que jogam dentro da nossa vida, da vida dos nossos filhos, no colégio, tem uma grade de estudo lá durante o ano, sabe lá que estão ensinando para esses meninos. Na rede social tem um monte de besteira, tem um monte de baboseira, precisa vigiar isso, precisa estar em vigilância, precisa estar vendo o sentimento dessa criança. Por que é que tem que sentar na mesa pelo menos no domingo para conversar? Que você sente ali o que é que a criança, seu comportamento, aquele adolescente, E saber por que está tão rebelde, saber por que está tão difícil. Às vezes foi uma sequela, alguma separação, às vezes foi alguma coisa que está acontecendo na vida dele, algo que está ruim para ele, que aconteceu e ele não quer falar. Então, de forma carinhosa, de forma compreensível em algumas coisas, que nem tudo a gente pode liberar, mas compreender algumas coisas com a criança, com o adolescente, para você se tornar amigo dele, se tornar verdadeiro pai, que ama, que abraça, que quer ajudar. Ele tem que entender isso.
Mas se for de forma artificial, encher a criança de brinquedo, encher a criança de viagem, encher a criança de fábulas, de coisas, de brinquedos, de tablet, de celular mais caro que tiver, não vai resolver os seus sentimentos. Né? Isso é necessário. Né? Chegou o final de ano, quer presentear seu filho porque ele é uma bênção? Amém. Então ele merece? Amém. Presenteá-lo, mas com ordem e decência, com equilíbrio. Amém? Então, irmãos, eu espero que eu tenha ajudado através do Espírito Santo algumas pessoas hoje e que você possa colocar em prática o que a gente está falando. Né? Nem tudo que o pastor Jário está falando, talvez você possa acatar, mas eu creio que pelo menos uns 10% que foi falado hoje, você colocar na sua casa, na sua família, com certeza você vai ver os frutos do Espírito Santo de Deus, porque eu falo aqui pelo Espírito Santo. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida e sempre abraçando os seus filhos, dando carinho, né? Porque o mundo ele não dá carinho, o mundo ele dá engano, o mundo ele maqueia as coisas e quer entregar para os nossos filhos. E nossos filhos comem aquilo, é um veneno e daqui a pouco estão tudo contaminado de muitas coisas, né? Falsos amigos, falsas ideologias, conceitos até entram em seitas e muitas coisas, porque o outro entrou, porque o outro se achou, porque o outro se encontrou. Não, nós temos que ir lá nossos filhos encontrar com o Pai, Filho e Espírito Santo, com Deus. Amém? Com Jesus. Então, quero falar novamente o endereço da nossa igreja para nós orarmos, né? Já estou encerrando. Na QNN2, Conjunto B, Lote 45, Assembleia de Deus do Avivamento Pentecostal. Quem vos fala novamente, eu quero repetir, é o pastor Jário, da Assembleia de Deus. Temos lá o quadro de obreiros para atender os irmãos. E quero deixar algo que Deus colocou em meu coração hoje. Amém? Vou falar aqui para você que precisa de oração, que precisa, né, de uma direção de Deus. Né? Talvez tenha um jovem nos assistindo agora, talvez tenha alguém já de idade, né, com 20, 30, 40 anos, que tem um trauma na sua vida, né? Às vezes foi molestado, às vezes teve algo que não conseguiu espanar para ninguém, não conseguiu soltar para ninguém, não conseguiu se abrir para ninguém. Não precisa se abrir na nossa igreja. Vá, né, para a oração das terça-feiras, 15 horas, das quarta-feira, às 19h30, no domingo, às 19 horas. Em especial para quem tem um tempo, na terça-feira, para essa situação que talvez você tenha passado na sua vida. Estou falando aqui para pessoas, né, distantes, que estão fora da nossa igreja. Né? Então, irmãos, a gente precisa receber essas pessoas. Se você tem um filho que está muito fechado, amém? Irmã Genilda, né? Obrigado, irmã Genilda. Deus abençoe nessa palavra. Então, irmãos, você que tem um amigo, uma amiga, ou um filho de um amigo que está oprimido, que está depressivo, se você tiver um tempo e você quiser na nossa igreja, uma igreja humilde, simples, mas tem esse amor, essa preocupação de ajudar o próximo, amém? E nós precisamos orar. Talvez o filho não goste de uma igreja pentecostal, não gosta da nossa igreja que é isso, é aquilo, mas nós estamos lá não é para essas coisas, nós estamos lá para se preocupar com o bem-estar do seu filho, da sua filha. Amém. Amém, irmã Genilda. Deus abençoe sua filha, viu? Está orando por ela em nome de Jesus. Deus abençoe a vida dela e sua família. Com certeza você é uma vencedora, viu? Então, e Deus vai te honrar, em nome de Jesus, pela sua fé. Tá bom, irmã Genilda? Então, você que conhece alguém que está oprimido, tem uma criança, tem um jovem que está rebelde, né? Dê o endereço da nossa igreja para essas pessoas, para na terça-feira à tarde, às 15 horas, estar lá conosco em oração. Né? Não precisa falar para ninguém. Chega na igreja, eu vou ver que são pessoas diferentes. Né? E eu já sei que são pessoas que estão procurando ali uma direção, que Deus venha sarar as feridas, que Jesus venha curar e libertar dessa opressão, desse medo, dessa ocasião que aconteceu na sua vida, esse trauma. Né? Então você que puder, e nesse endereço foi colocado aí, na QNN2, Conjunto B, Lote 45, com certeza o pastor Jário e sua equipe que estiver lá vai estar te ajudando. Pastor, não posso na terça-feira às 15 horas, eu vou à noite, então vá na quarta-feira, que é o culto de revestimento espiritual, né? Às 19h30. O domingo é busca do Espírito Santo, louvor e adoração. O importante é buscar a Deus.
né? Estamos lá para atender, está tendo toda a restrição, está tendo toda a norma aí da saúde, né? Mas estamos lá orando a Deus e clamando ao Senhor pelas suas vidas, tá bom? Então agradeço os irmãos, que Deus abençoe, fica na paz do Senhor. Quero fazer uma oração final. Agradeço muito a participação de cada um. Eu creio que o Espírito Santo entrou na sua casa agora. Eu vou orar para ele continuar na sua casa, no seu coração, tá bom? Pai querido, em nome de Jesus, que Deus abençoe cada lar, cada família agora. Senhor amado, que o poder do Espírito Santo de Deus venha penetrar. Pai querido, Deus de todo o poder e toda a glória, que o Senhor venha agir na vida dessas crianças, desses jovens, que o Senhor venha agir na vida de cada um dos vossos irmãos que estão participando nesta noite, desta live, dessa palavra, desse ensinamento. Que possa verdadeiramente haver uma transformação, uma cura no coração desses jovens, dos adolescentes. Que este lar receba o poder do Espírito Santo de Deus. Um milagre venha acontecer. Que haja paz, alegria ao deitar, ao levantar. Que esteja em harmonia pelo teu poder, pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário. Pelas suas pisaduras somos sarados. Sara este lar, sara essa criança, essa jovem. Sara esse jovem, Senhor amado. Sara essa família, este casal. Esta mãe que está aflita, buscando a direção do teu Espírito, para que esse lar tenha harmonia e paz. Dá direção, Senhor amado, à nossa igreja, os obreiros, os membros, aqueles que estão assistindo essa live hoje. Abençoa, Senhor amado, esta casa, este povo, para estar preparado para receber outras vidas, outras famílias. E que o Senhor possa liberar um milagre em cada lado do nosso Brasil. Aqueles que estão aflitos com seus filhos, que estão aflitos, precisando de um trabalho, precisando de uma cura, libertação, aqueles que estão à beira da morte nos hospitais, seja alcançado agora pelo Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor possa levantar um avivamento de conquista, poder e glória, e unção e salvação, em nome de Jesus. Amém? Agradeço os irmãos, que Deus abençoe. Quero dar a bênção apostólica. Estamos aí em Cristo Jesus. A próxima semana estaremos retornando, continuando com esse estudo, direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Te agradeço a sua participação. Com certeza Deus está entrando na sua casa, já entrou na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo esteja em cada coração, que todos digam na sua fé, na sua união. Amém. Que Deus abençoe, um grande abraço. Fica com Deus e Ele é contigo para toda a eternidade. Se sinta abraçado pelo Espírito Santo de Deus, por Jesus Cristo. Amém? Tenha fé, você é um vencedor, uma vencedora em Cristo Jesus. Deus vai fazer um grande milagre na sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Pai do Senhor,